sou homem trans, mereço dignidade e respeito. Eu sou um homem trans e mereço meus direitos. Eu sou um homem trans e mereço igualdade. Essa questão de se identificar como homem trans, enfim, uma pessoa trans, geralmente a gente se identifica quando a gente vê um exemplo de alguém, quando a gente conhece outra pessoa trans. Não especificamente só os homens trans, as mulheres trans também, porque não tem muito exemplo na televisão, rádio, essas coisas a gente não vê em lugar nenhum, na escola, enfim. Então geralmente a gente sabe que é diferente, só não sabe o que é, não sabe como chamar. Então quando a gente conhece outra pessoa transexual, a gente tem aquele clique. Então quando eu me identifiquei foi uma pessoa num grupo, no WhatsApp, e ele começou a falar que era trans e tal, falou as características, que ele, as diferenças que ele sentia desde criança e tal. Então eu falei, não, é isso aí que eu sou, e comecei a pesquisar sobre isso e daí foi o start. Eu me descobri aos 7 anos de idade, certo? A partir do momento que eu tive um problema auditivo, né? Que eu tive que cortar o cabelo. Então, desde então, eu senti um peso enorme que eu tirei das costas, né? Que foi o corte de cabelo que eu tive que cortar curto. E desde então eu passei a perceber mais, como questão de me olhar no espelho e não me ver no corpo biologicamente feminino, né? Passei a ver traços de peitoral, me ver de barba, mais ou menos esses traços, né? Desde pequena a gente se sente diferente dos outros e quando eu tinha meus 8 anos, por aí, eu ia dormir de noite pedindo para que quando eu acordasse eu não tivesse mais num corpo feminino. Porém, me descobrir um homem trans, me aceitar, foi quando eu conheci o Bernardo no ano passado. E ali uma luz acendeu. Foi naquele dia 31 de outubro, que eu me descobri ser um homem trans. A aceitação, assim, 100%, assim, foi do meu pai, que eu pude explicar para ele o que era ser transexual e tal, e ele, enfim, dentro de uma semana, bem rapidamente, ele compreendeu e conseguiu assimilar as coisas, e me trata no masculino, enfim, não tem mais problema nenhum, é a pessoa que 100% assim, meu pai. A minha mãe sempre aceitou, sempre esteve comigo, apesar de não ter muita informação sobre a transexualidade, né? Mas eu sempre levo ela para palestras, ela sempre busca aprender mais, se informar mais. Foi da minha mãe, que é praticamente a única pessoa na minha família que me aceita. Eu contei para ela por telefone, até porque ela não mora aqui no Brasil. E eu esperava que ela reagisse de uma forma completamente doida, né? Mas ela foi super compreensiva. E até hoje, assim, ela é a única que me apoia, que é o meu porto seguro, minha mãe. Uma negação que tem, mas no geral, assim, não é uma coisa específica, por exemplo, de alguém da família, ou um amigo, alguma coisa assim. Geralmente vem das pessoas que não compreendem o que significa a transexualidade, assim. Porque quando eu me identificava como mulher lésbica, eu nunca tive uma negação também de tipo família, amigos, sempre fui bem aceito. Então também não tive essa negação quando eu me identifiquei como transexual. Foi do meu pai, uma coisa que eu não esperava, porque de todos da minha família eu esperava que ele me apoiasse, que ele me ajudasse, mas ele me enganou, né? De primeiro, quando eu falei, ele reagiu, digamos que bem, mas um pouco depois ele mudou a ideia dele, mudou a cabeça dele, e hoje a gente mal se fala. Ele é aquela coisa, eu não tenho nada contra, mas não aceito. Ele não me aceita assim. Meu pai, né? Meu pai, no início ele não aceitou. Atualmente é que ele está mais aceitando, porque está mais informado sobre as questões sobre a transexualidade. Acho que o principal mesmo é o reconhecimento, sabe? Porque por mais que as pessoas acabem respeitando, tipo, lhe tratam no masculino, lhe chamam pelo seu nome social, mas as pessoas ainda continuam enxergando como por exemplo, uma mulher que quer ser um homem. Tipo, não entendem que você é de fato um homem, você é de fato uma mulher, entendeu? Acham que você é sempre Acho que esse é o maior desafio que a gente encontra, assim, das pessoas conseguirem entender de fato o que é. E a sociedade atual, ela é muito heteronormativa, né? Então, a partir do momento que aparece uma coisa que não é do padrão, que é chamado fora do padrão, não aceitam. Então, acho que os principais desafios é você se impor e buscar seus direitos, mesmo sabendo que na maioria das vezes vão ser negados.
Eu sou produtor e diretor de eventos, né? E sou fotógrafo profissional também. Então, assim, como eu atuo para mim mesmo, fica um pouco mais fácil as pessoas me aceitarem, né? Porque nem sempre eu digo que sou homem trans, só para algumas pessoas, no caso, na área de trabalho. Mas se eu for em alguma empresa, eles simplesmente vão negar o nome social, né? Então você tem que bater na tecla e lutar pelo aquele nome social. Assim, o nome é o direito básico que todo mundo tem direito de um nome, né? E para nós é negado isso, de tipo, alguém nos deu um nome que não me representa, me deu um nome que não me representa, que eu não me sinto bem, que me aflige, que me magoa e de repente eu não tenho... por exemplo, eu chego num lugar, numa escola, que é o primeiro lugar que a gente sofre essa aflição em relação ao nome, que é tipo numa chamada, que todo mundo vai olhar pra você assim, tipo, what the fuck? Você chega na escola, aí o professor vai fazer uma chamada e fala lá um nome feminino, as pessoas olham pra você assim, tipo, um ET, né? Então é bem complicadinho e você vai na direção, a gente tem direito no nome social, mas não é uma lei. É assim, a gente tem um direito, se a instituição quiser colocar, não é um crime, não é falsidade ideológica e tal, porém elas não têm obrigação de fazer. Então a coisa que acontece é que a gente pede o nome social na escola, se a direção aceitar, bem, se ela não aceitar, ela não coloca e você não pode fazer nada. Para ser homem não é obrigado a ser másculo, né? No geral, seja cis ou seja trans. Aí as coisas que as pessoas confundem muito é que, tipo assim, por exemplo, que eu já vi até num comentário no Facebook, assim, numa foto de um amigo meu, que ele tem 15 anos, ele é homem trans e ele tá namorando com outro garoto. Tipo, um adolescente, né? Pô, namorando com outro garoto, é gay e ele é trans. E as pessoas caem em cima, assim, dizendo, poxa, mas você não quer ser... Se vier pra ficar com homem, por que você não continua sendo mulher logo, pô? Que vai ser mais fácil. Tipo, como se fosse uma coisa pífia, assim, que a gente, vou decidir ser trans aqui, achei bacana, vou ser trans. Tipo isso. A partir do momento que você se aceita, você bate no peito e fala, eu sou homem trans, você não precisa andar tudo homem, porque tem vários tipos de visões, então não precisa você andar todo pá, para você ser considerado um homem trans. Você só precisa ser. Ser trans é só um detalhe, mas que é um detalhe em relação ao gênero e não em relação à sexualidade. Então eu acho que é a questão a pior questão que tem, assim, das pessoas compreenderem. Eu posso ser um homem trans gay, posso ser um homem bissexual, posso ser um homem pan, hétero. Eu costumo falar que eu tô com uma pessoa, independente do gênero dela, da orientação sexual, ela me fazendo bem, não importa se ela é um homem, se ela é uma mulher, se é trans, se é cis, ela me fazendo bem, eu tô com ela. Então, por eu ser um homem trans, isso não quer dizer nada em relação à minha orientação sexual. Ser um homem trans nada mais é do que ser um homem com alguma característica diferente. Que eu acho também que nenhum homem é igual, ainda que seja cis. Assim como, enfim, ninguém é igual, todo mundo é diferente. Então, ser transexual é só um detalhe mesmo. Eu sou um homem como qualquer outro homem, que tem algumas dificuldades, mas que essa dificuldade não sai de mim. Não é uma questão que, tipo, eu nasci assim, eu tenho essa dificuldade porque eu nasci assim. A dificuldade vem de fora pra mim, tipo, vem da sociedade que me agride. Acho que você tem que ser você mesmo, independente de ser trans, hétero, gays, bissexuais. Meu nome é Guilherme Guedes, eu tenho 18 anos e eu sou um homem trans. Me chamo Bernardo, tenho 22 anos e sou homem trans. Meu nome é Natan Felipe, tenho 20 anos, sou homem trans.